E aí, bora embarcar numa viagem super legal pelo mundo das histórias contadas com desenhos? A gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para descobrir que os quadrinhos que a gente adora hoje têm uma história, muito antiga. Vamos nessa? Olha só essa cena. Que energia, né? Isso aí é uma feira de quadrinhos lá no Japão. É um lugar onde milhares de fãs, artistas, todo mundo se junta para celebrar seus heróis e mundos fantásticos. É a prova de que as histórias têm um poder gigante de conectar as pessoas. E já que a gente começou falando do Japão, que tal mergulhar num estilo de quadrinho que nasceu lá e conquistou o planeta todo? Vamos falar do fenômeno do mangá. Então, para quem não tá muito ligado, mangá é como a gente chama os quadrinhos e animes são os desenhos animados feitos no Japão. Eles têm aqueles traços bem expressivos e umas histórias que prendem a gente, né? Eles surgiram há um bom tempo, num período depois de grandes guerras, e acabaram virando uma febre global. Hoje, atraem jovens do mundo inteiro para eventos como aquele que a gente acabou de ver. Agora, para tudo. Achar que contar histórias com imagens é uma coisa nova é um engano. Na verdade, isso é uma tradição que a humanidade faz há muito, muito tempo. Vamos voltar na história para entender isso melhor. Pensa só, muito antes de todo mundo saber ler e escrever, as histórias passavam para frente de dois jeitos principais. O primeiro era falando, com poemas e músicas. O segundo, desenhando, exatamente. Mitos, heróis, grandes acontecimentos, tudo era registrado em pinturas e esculturas. E o mais interessante é que muitas dessas artes antigas já contavam uma história em sequência, sabe? Quase como uma tirinha de hoje em dia. Os hieróglifos do Egito, por exemplo, eram bem por aí. E isso é simplesmente fascinante. Não foi só no lugar. Culturas diferentes no mundo todo tiveram a mesma ideia. Vamos registrar nossas histórias e nossos heróis na arte para que eles nunca sejam esquecidos. Essas imagens são tipo umas cápsulas do tempo, que guardam essas narrativas para a gente ver até hoje nos museus. Ok, então a gente já sacou que as pessoas sempre contaram histórias com desenhos. Mas, como é que uma história criada lá do outro lado do mundo chega até a gente? Existe um sistema por trás disso que a gente pode chamar de uma fábrica de cultura. Essa grande questão, né? Como é que uma ideia que surge na cabeça de um artista se transforma num sucesso mundial que um monte de gente conhece e adora? Tem um conceito que ajuda a gente a entender isso: a indústria cultural. O nome pode parecer meio complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa num sistema gigante que pega elementos culturais, tipo uma história, um personagem, um estilo de desenho, e transforma tudo isso em produtos que podem ser vendidos e consumidos no mundo todo. E que produtos são esses? Bom, são os gibis, que a gente lê, os filmes e os animes que a gente assiste, os jogos de videogame e até os brinquedos e os bonecos dos personagens. Uma única história pode se transformar em um monte de coisas diferentes, alcançando todo tipo de pessoa. Tudo isso faz parte dessa indústria enorme que leva as narrativas para todos os cantos do planeta. Depois de viajar desde as pinturas antigas até essa indústria toda moderna, a gente chega na parte mais importante dessa jornada: a criatividade de cada um. No fim das contas, o mais importante de tudo é a criatividade por trás de uma boa história. Contar histórias é uma coisa super-humana. Essa tradição de desenhar e narrar que existe há milhares de anos está aí para todo mundo. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Com tantas ferramentas e uma tradição tão rica, que novas histórias, que mundos e aventuras ainda estão aí só esperando para serem criadas?